À medida que a população mundial cresce, a competitividade entre as pessoas também tende a aumentar. Enquanto alguns países perdem seus cidadãos, outros aumentam sua demografia. Na Europa, por exemplo, a imigração é um problema cada vez mais visto. Na fronteira dos Estados Unidos, o muro de Donald Trump não funciona e os cidadãos vão perdendo espaço e trabalho para os imigrantes. Portugal está recebendo cada vez mais imigrantes, principalmente brasileiros, e como se diz o ditado, onde cabe um cabem dois. Em meio a uma das maiores inflações das últimas décadas, Portugal tem lidado com um inimigo cruel para os donos de hotéis. Os serviços diretamente ligados ao turismo estão entre os que mais sobem pela inflação alta do país. Embora estejam sendo puxados por uma onda crescente de turistas, os locais são os que mais sofrem com os valores cruéis. Os reajustes são ainda maiores nos aluguéis de quem vive por lá. De acordo com a Eurostat, a agência de estatísticas do Bloco Europeu, 2023 foi o maior aumento para o setor em toda a União Europeia. Desde o final de 2020, quando teve início o processo de reabertura dos serviços pós-pandemia, os preços médios dos hotéis de Portugal subiram mais de 100% em 2 anos. Mas o que as companhias aéreas não te contam é que na temporada de verão no hemisfério norte, o valor das diárias para se hospedar em Portugal subiu mais de 10% só em agosto, de acordo com os dados do Índice de Preços ao Consumidor. Segundo os dados do Banco de Portugal e do Instituto Nacional de Estatística, depois de uma década em queda livre, a população portuguesa voltou a crescer, consequência atribuída aos imigrantes, que passaram a viver em território luso legalmente. Curiosamente, grande número desses estrangeiros são cidadãos do Brasil. A Itália vive uma história parecida com um aumento indesejado de pessoas se abrigando no país. A Itália começou a fortalecer suas promessas anti-imigratórias para conter a invasão migratória vindo principalmente do continente africano. As medidas foram impostas após quase 130 mil imigrantes chegarem na Itália apenas neste ano, segundo dados do governo. Os Estados Unidos é um dos países que mais recebem imigrantes ilegais. Espalhado pelo país há quase 2 milhões de residentes apenas brasileiros. O número de imigrantes detidos na fronteira dos Estados Unidos com o México bateu números recordes. A patrulha da fronteira prendeu pelo menos 100 mil imigrantes, o maior número desde maio de 2019. O aumento na fronteira é principalmente em San Diego e cidades do Texas. A maioria chega através de ônibus e trens de carga pela fronteira com o México. Outros fazem longas caminhadas pelos desertos do México, onde tem pouca fiscalização. O que impulsiona as pessoas a saírem do seu país natal geralmente é a crise política e pouca qualidade de vida. Ao longo de décadas, o que implicou a migração ao redor do mundo foi a falta de mão de obra, o problema que sempre prejudicou as economias dos países. A imigração no Brasil no século XIX marcou sua história com a chegada dos suíços e chineses para a expansão da plantação de chá no país. A economia do café exigiu uma quantidade muito grande de mão de obra que seria impossível suprir essa falta de pessoas. A mão de obra estrangeira tinha tudo para resolver o problema, mas a partir de 1850 começaria a ficar cada vez mais escasso a mão de obra no Brasil com a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico internacional de escravos, que era a principal mão de obra utilizada na economia do café. Pelo que a história nos mostra, é que as migrações desenfreadas que preocupa boa parte dos políticos dos Estados Unidos e Europa nada mais é do que uma boa mão de obra com pouco ou nenhum investimento. Com a queda demográfica ao redor do mundo, a imigração poderia ser uma crise necessária. E aí, o que você acha dessa crise imigratória? Deixe sua opinião nos comentários. Se você não viu o vídeo anterior sobre a Austrália, o link está aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.